Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade na nossa disciplina, né, e dar continuidade na cultura do tomateiro. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a implantação da cultura do tomate, né. Até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a cultura do tomateiro ela também era implantada via semeadura direta, ou seja, a semeadura acontecia diretamente no campo. Mas de uns 20 anos para cá, isso não é utilizado mais, né? Principalmente pelo custo das sementes, né? Porque quando se fazia a semeadura direta, havia um gasto maior de sementes, né? Demorava-se 30 dias, 40 dias para se obter uma planta ali com 7, 8 centímetros de altura e tinha que se cuidar de uma área muito extensa, né? Com plantas muito pequenas. Então, com a utilização da formação das mudas, né, a gente ganha 30 dias de cuidados no campo, né, onde a gente pode cuidar das mudas num espaço menor. Então, hoje 100% dos cultivos de tomate, eles são feitos através da implantação, transplante de mudas. Ainda que vocês vejam em alguns livros que a cultura pode ser implantada por semeadura direta, eu peço que vocês desconsiderem isso, visto que o tomateiro hoje é plantado 100% com o transplante de mudas. E existem dois tipos de mudas para cultivo de tomate. O cultivo de tomate sem enxertia, né, que seria a utilização de pé franco, como a gente pode ver nessa imagem, e a utilização de tomate enxertado, conforme nós vamos ver nos slides a seguir. A utilização de tomate sem enxertia, ela predomina, né? Então a maior parte dos plantios é sem enxertia. Para o cultivo com a finalidade de produzir tomate para a indústria, 100% dos plantios não é enxertado, é com pé franco. Já para cultivares que são destinadas para mesa, né, uma parte dos produtores, principalmente no estado de São Paulo, utiliza da técnica da enxertia para poder, muitas vezes, cultivar em solos que estão contaminados por patógenos ou para poder ter a possibilidade de aumentar o número de hastes por planta, né, visto que o porta-enxerto tem um sistema radicular mais vigoroso em relação ao pé franco. Mas nós vamos ver as mudas enxertadas um pouquinho mais à frente. Aqui nós temos uma muda de pé franco produzida em uma estufa, né, uma casa de vegetação aparentemente bastante simples, então a gente pode ver aí uma estrutura simples. Geralmente os produtores de tomate, eles não produzem as próprias mudas, né? Essas mudas são produzidas em viveiros especializados, então aqui a gente pode observar um viveiro especializado na produção de mudas de tomate. Existem muitos viveiros como esse no estado de São Paulo, né, que fornece tanto para o estado de São Paulo quanto para o estado de Goiás. Essas mudas são transportadas. E a vantagem de se adquirir mudas de um viveiro como esse é a garantia de que essas mudas não têm virose. Né? Esses viveiros eles dão um certificado de garantia, visto que são produzidas sobre rígidas técnicas de manejo de pragas, né? Das pragas que são vetores de doenças. Essas casas de vegetação, elas são cercadas por tela anti-afídeo, então são telas que não permitem a passagem de mosca branca, de pulgão, de trips. Então a gente tem a garantia de que essas mudas não vão estar infectadas por virose. Além disso, né, dá para vocês observarem que o padrão das mudas, até mesmo comparado com o slide anterior, é um padrão de mudas muito uniforme. As mudas ela tem o mesmo padrão e que isso é extremamente favorável, né, para o transplante dessas mudas depois e para a uniformidade do estande. As mudas de tomateiro, elas podem ser formadas em bandejas de 128 células, quando o produtor não é muito tecnificado, 200 células aí, ou 288 células para produtores que têm um pouco mais de tecnologia, e de até 400 células, como a gente pode ver aqui nessa imagem, para produtores de alta tecnologia, como dessa
casa de vegetação. Então, é formado um grande número de plantas em uma única bandeja. E como vocês podem observar, né, essas mudas elas apresentam um excelente padrão de qualidade, tanto fitossanitária quanto nutricional. Logicamente, essas mudas elas são fertirrigadas diariamente, né, para se desenvolverem bem, né, mesmo em uma quantidade tão grande por bandeja. Mas que fique claro que é apenas uma planta por célula da bandeja, tá? Então são bandejas que têm células menores, mas vocês podem observar aí a alta qualidade dessas mudas. Bem, como eu disse para vocês, né, a parte do tomate que é destinado para a mesa, para o consumo in natura, ele é produzido através de plantas enxertadas. Então, para se fazer a enxertia, né, basta-se ter o enxerto e o porta-enxerto, e aí, através de uma técnica simples, geralmente com essas maquininhas, como vocês podem observar aqui nesse slide, com uma técnica simples de um corte tanto do enxerto quanto do porta-enxerto nessa máquina, né? Então, aqui tem uma pessoa realizando o corte, né? Então, é aberto uma fenda no porta-enxerto e aí essa fenda é preenchida com o enxerto, né, que é a variedade que nós realmente queremos cultivar, né, e geralmente o porta-enxerto tem um sistema radicular muito mais vigoroso, né, que tem resistência muitas vezes a várias doenças, né, e tem uma capacidade de absorção de água e nutrientes bem maior do que o da variedade, então por isso se faz a enxertia. Quando se faz a enxertia, né, que a gente tem uma planta com um sistema radicular mais vigoroso, nós vamos tratar mais à frente que essa planta ela pode ser conduzida com um número de hastes maior. Geralmente, quando a planta é cultivada em pé franco, a gente conduz uma haste só, ou no máximo duas. Quando a planta é enxertada, a gente pode conduzir de 2 a 4 hastes por planta. Isso pode gerar uma produção de 2 ou até 3 vezes maior. Logicamente, para isso, o produtor precisa ser tecnificado, né? Porque o manejo, principalmente nutricional e fitossanitário, em um sistema mais intensivo, né, tem que ser bem mais rigoroso. Então, geralmente é praticado por produtores mais tecnificados. Mas como vocês podem ver, né, por essa imagem, o processo da enxertia é um processo relativamente simples. Mas esse processo geralmente é feito por produtores de mudas especializados. Então, o próprio viveiro que produziu a muda, ele já produz a muda enxertada. E, logicamente, ela tem um valor bem mais alto. Mas que fique claro que mudas enxertadas só são utilizadas para cultivares que vão ser destinadas para a mesa, para consumo in natura. Depois de enxertada, né, para não haver desidratação das mudas, essas mudas são colocadas em câmara úmida, né, para ocorrer o pegamento, e depois elas podem ser transplantadas para recipientes maiores, como vocês podem observar aqui. Então, do lado esquerdo, uma muda enxertada, né, já houve o pegamento, e aí ela é transplantada para um recipiente maior, onde vai se dar início às podas para a produção de uma planta com um maior número de hastes. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco como a gente faz a condução dessas plantas. Mas se vocês observarem, nessa planta maior do lado direito, vocês podem observar que foi cortado a gema apical dessa planta, de forma a estimular o crescimento de ramos laterais. Então, vocês podem observar logo abaixo ali do corte que foi feito, já há um ramo lateral crescendo, né? Mais abaixo na planta, a gente observa outros ramos laterais crescendo. Então, significa que essa planta enxertada ela vai ser conduzida com 3 ou até mesmo 4 hastes por planta, né? Então, é uma planta que vai ter uma capacidade produtiva muito grande.
E, logicamente, pelo tamanho das mudas, né, pelo cuidado dessas mudas, o valor de uma planta enxertada, comercializada nesse porte, nesse sistema de formação das mudas, tem um valor bem mais elevado do que uma muda comercializada na forma de bandeja. Então, depois de produzidas as mudas, tá? Aí nós estamos falando de mudas de pé franco, porque as mudas enxertadas, elas são transplantadas todas manualmente para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de agressão, né, a essas plantas, são plantas de alto valor. Mas as mudas de pé franco, elas podem ser transplantadas ou manualmente ou com transplante mecânico. Então, aqui nós temos um exemplo de uma transplantadora de tomate indústria, né? Então está sendo transplantado, né? Ela é semi-mecanizada porque há necessidade de que os operadores fiquem em cima da máquina, retirando as mudas das bandejas e colocando em uma pequena canaleta que tem, que vai conduzir essa planta até o solo, né? E aí a própria máquina, a planta cai em pé e a máquina promove o ato de chegar à terra, como vocês podem observar nessa imagem. Existem máquinas mais simples, então aqui são transplantadoras, né, que seguem o mesmo padrão, né? Os colaboradores vão em cima da máquina, retirando as mudas das bandejas e depositando nessas pequenas canaletas que vão conduzir a planta até o solo e fazer o chegamento de terra nessa muda. E aqui depois é uma imagem do tomate já transplantado e já em franco crescimento. Bem, então quais são os espaçamentos utilizados para a cultura do tomateiro? Nesse momento a gente precisa começar a separar sobre qual tipo de tomate nós estamos produzindo, tá? Então o tomate rasteiro, que nós chamamos, que é aquele tomate que vai para a indústria, que não há nenhum tipo de condução da planta, ele pode ser cultivado em linhas simples ou linhas duplas. Já o tomate que é tutorado, que é aquele que nós vamos conduzir a planta na vertical, ele geralmente é produzido só em linhas simples. Então, para o tomate rasteiro, né, adota-se o espaçamento quando se utiliza linha simples de 1,30 m aproximadamente por 20 centímetros entre plantas, e quando for linhas duplas, de 1,30 m por meio por 0,2. Tá? Então, quando se utiliza de linhas duplas, a gente consegue colocar um número maior de plantas por hectare. Já para o tomate tutorado, né, nós utilizamos somente linhas simples, tá? E a variação do espaçamento é de 1 metro a 1,20 m entre as linhas e de 70 a 80 centímetros entre as plantas. Então, é um espaçamento muito mais amplo para que essas plantas se desenvolvam bastante e para que tenham condições de produzir frutos grandes, visto que esses frutos vão ser enviados para o consumo in natura, né? O consumidor ele come a primeira vez com os olhos, né? Então precisa da produção de frutos grandes, por isso que a gente utiliza espaçamentos maiores. Então o espaçamento entre linhas de 1 metro a 1,20 m e o espaçamento entre plantas de 70 a 80 centímetros. Então, para a cultura do tomateiro, no geral, tanto faz se é rasteiro ou tutorado, a correção do solo ela se dá pela elevação da saturação por bases de 70% a 80% e do pH entre 6 e 6,5. E aí, em função da análise do solo, né, em função da fertilidade desse solo, as doses, né, de fósforo e de potássio, elas podem variar de 100 até 600 kg de P2O5 para fósforo e de 50 a 200 kg de K2O, perdão, de 60 a 200 kg de K2O para potássio.
E para nitrogênio, as recomendações são de 50 a 120 quilos de nitrogênio. Mas eu queria destacar para vocês, né, que essas são as recomendações da quinta aproximação. Porém, na prática, os produtores têm aplicado quantidades muito mais elevadas do que isso. Segundo relatos dos produtores, né, as cultivares mais novas, elas respondem mais à adubação, então elas têm um potencial produtivo maior, então respondem mais à adubação, por isso eles têm aplicado quantidades muito superiores a essas quantidades recomendadas pela quinta aproximação. E aí, né, para o tomate rasteiro, né, recomenda-se o parcelamento da adubação, né, em 3 parcelamentos, né, no momento da semeadura, de 25 a 30 dias se faz a primeira adubação em cobertura e de 50 a 60 dias a segunda aplicação em cobertura, conforme essas quantidades, né, 20 kg de nitrogênio na semeadura, 40 na primeira aplicação e 40 na segunda. Fósforo, 70% na... Aí nós estamos falando em porcentagem. 70% na semeadura, 30% na primeira aplicação e 0% na segunda. Potássio, 50% na semeadura, 30% na primeira cobertura e 20% na segunda cobertura. E é recomendado também a aplicação de 2 a 3 kg de boro, né, e de 4 kg de zinco no sulco. Para tomate tutorado, que são esses que vão para a mesa, né, a gente pode observar que a recomendação de adubação ela já é muito mais elevada, né? Então, a adubação para tomate de mesa ela é muito mais pesada. Então, a variação de recomendação em função da fertilidade do solo é de 300 a 1.200 quilos de P2O5 por hectare. Então vocês, né, estão acostumados aí com a maior parte das culturas, né, onde as quantidades de NPK são bem menores do que a do tomateiro. Vocês vão ver que tomateiro e batata são duas culturas onde as adubações são extremamente pesadas, né? Observem aí de 200 a 800 quilos de K2O por hectare e de 100 a 400 quilos de nitrogênio. E ainda eu digo para vocês, tá? Os produtores têm aplicado quantidades ainda superiores a essa, tá? Então são quantidades muito grandes de fertilizantes que são utilizados na cultura do tomateiro. E aí, para o tomate de mesa, nós realizamos um parcelamento da adubação em 7 ou mais vezes, tá? Então aqui estão descritas as porcentagens de aplicação dos fertilizantes, né, e divididos em 7 vezes, mas conforme for o ciclo da cultura, se o ciclo for se alongando, né, são repetidas as adubações com nitrogênio e com potássio. A cultura do tomateiro é uma cultura que alguns produtores realizam, né, a análise foliar para saber o estado nutricional da cultura, se está adequado ou não, né? Logicamente tem a folha correta para se fazer essa análise, e aqui tem os valores, né, dos nutrientes, do teor foliar considerado adequado para cada um desses nutrientes. Eu não vou fazer a leitura aqui de todos, né, porque ficaria um pouco cansativo, mas só para vocês terem ideia, o nitrogênio, o teor é de 4 a 6%, o fósforo de 0,25 a 0,75 e por aí vai. Então, é possível a gente pegar as folhas do nosso plantio comercial, mandar para o laboratório, fazer análise e comparar para ver se está dentro do que é considerado adequado para a cultura. Aqui são algumas deficiências nutricionais, né, que podem ser observadas no tomateiro. De antemão, eu digo para vocês que em função das altas quantidades de
fertilizantes que são aplicadas, né? Geralmente a gente não vê essas deficiências na cultura do tomate, mas quando aparece, a gente pode observar aí na primeira foto, a deficiência de magnésio é uma clorose internerval, a deficiência de nitrogênio, um amarelecimento das folhas. A deficiência de fósforo, às vezes, ela até é mais comum, né? No início, logo após o transplante, enquanto as plantas não reestabeleceram o sistema radicular, né, e não começaram a absorver nutrientes do solo, pode aparecer um sintoma leve aí de deficiência de fósforo, mas tão logo elas restabelecem, né, cresce o sistema radicular delas após o transplante, essa deficiência ela é superada. E o principal sintoma da deficiência de fósforo é esse arroxeamento na parte inferior da folha. Uma deficiência que pode aparecer, aí talvez essa seja um pouco mais comum ultimamente, por incrível que pareça, é a deficiência de manganês, principalmente em solos que têm um teor mais baixo e que são muito corrigidos, né? Quando se eleva, por exemplo, a saturação por base a 80%, né? A disponibilidade de manganês ela vai cair bastante. E aí pode aparecer, né, essas manchas nas folhas, né? São como se fosse pintada, né? O que caracteriza a deficiência de manganês. A deficiência de potássio, né? Ela também pode aparecer. Muitas vezes, se houver um excesso de nitrogênio aplicado, né, a absorção de potássio às vezes não acompanha, pode aparecer, e é a queima dos bordos das folhas do tomateiro. Mas, volto a lembrar vocês que no geral, né, não é tão comum a gente observar deficiência nutricional, pelo menos por falta do nutriente no solo, em campos de tomate. O que é mais comum a gente observar é a deficiência de cálcio nos frutos. Tá? Semelhante ao que acontece na alface, né, o Tip Burn, a deficiência de cálcio em frutos de tomateiro, sim, ela é muito comum, principalmente em tomateiros cultivados em casas de vegetação, né, onde as temperaturas se elevam demais, e aí pode induzir a essa deficiência de cálcio. A deficiência de cálcio ela pode ocorrer mesmo se o solo estiver com um elevado teor de cálcio no solo. Então, um solo corrigido, um solo bem adubado com cálcio, ele pode apresentar nas plantas deficiência de cálcio se a temperatura estiver muito elevada. Tá? Então, se a temperatura estiver muito elevada, pode induzir a deficiência de cálcio. Por isso que nós chamamos que a deficiência de cálcio em tomateiro, nos frutos, né, assim como está nessa foto, é um distúrbio fisiológico. Né? É um distúrbio fisiológico. Por quê? Sob condições de alta temperatura, as folhas transpiram muito mais do que os frutos. Então, a capacidade, a transpiração nas folhas, ela é muito maior em relação à transpiração dos frutos. Com isso, a água e os nutrientes, né, com destaque para o cálcio, que é absorvido pelo sistema radicular e sobe pelo xilema, cria um caminho preferencial para as folhas que estão transpirando mais, que estão perdendo mais água do que para os frutos. Então, cria-se um caminho preferencial para as folhas e os frutos acabam ficando deficientes. Então, por isso, mesmo se tiver um teor adequado no solo, pode aparecer deficiência de cálcio nos frutos. Tá? Isso nós chamamos que é um distúrbio fisiológico, tá? E o nome desse distúrbio fisiológico é podridão apical dos frutos de tomate ou fundo preto dos frutos de tomate. Tá? Então recebe esses dois nomes, o distúrbio fisiológico causado pela deficiência de cálcio. Uma outra deficiência que pode aparecer, tá, é a deficiência causada por boro, que provoca essa rachadura nos frutos do tomateiro. Aqui é uma deficiência de boro mostrando internamente no fruto, então há um colapso, né, há sintomas de colapso por conta da deficiência de boro.
Aqui é uma deficiência de zinco, assim como o manganês, né, pode surgir deficiência de zinco, visto que os teores de zinco nos nossos solos, né, eles caem, a disponibilidade de zinco cai abruptamente quando o pH é elevado. E como para a cultura do tomate a gente faz aplicações de altas doses de calcário para elevar a saturação a 70% ou 80%, a disponibilidade de zinco cai muito. E aí pode surgir deficiências de zinco e de manganês. Por isso, né, a quinta aproximação traz para a gente, né, a recomendação de aplicação de boro e zinco na cultura do tomateiro. E eu digo para vocês que manganês é um outro nutriente que a gente tem que estar bastante atento. Bom, com relação aos principais tratos culturais da cultura do tomateiro, a gente tem que os principais tratos culturais na cultura é a amontoa, a irrigação, o tutoramento, o amarrio, a desbrota, o raleio de frutos, a desfolha e a capação. Então nós vamos, a partir de agora, né, tanto hoje quanto na próxima aula, nós vamos falar sobre esses tratos culturais que são realizados na cultura do tomateiro. Lembrando, né, que todos esses tratos culturais são realizados no tomateiro tutorado. O tomateiro que é rasteiro, que é destinado para a indústria, nem todos esses tratos culturais são realizados. Então, nós temos, né, que a amontoa e a irrigação, elas são realizadas para os tomates de crescimento determinado, né, que são aqueles para indústria, e o tutoramento, amarrio, desbrota, raleio, desfolha e capação não é realizado nesse tipo de tomateiro. Tá? Então, os tomates para indústria só é realizado a amontoa e a irrigação. As cultivares de crescimento semideterminado, nós realizamos quase todos esses tratos culturais, exceto a capação, porque se vocês lembrarem da aula passada, as cultivares de crescimento semideterminado, elas se autopodam, né? Se vocês lembrarem, ao final da planta, na terminalidade da planta, ela termina com uma inflorescência e cessa o crescimento vegetativo. Mas nas cultivares de crescimento semideterminado, nós fazemos o tutoramento, amarrio, desbrota e a desfolha. A gente só não faz a capação. E por fim, né, como eu disse para vocês já, todos esses tratos culturais são realizados nas cultivares de crescimento indeterminado, que são aquelas que nós conduzimos na vertical, onde nós orientamos o crescimento da planta. Então, é o homem, é o agricultor que orienta esse crescimento da planta. Bom, a amontoa, né? A amontoa é realizada, que é o ato de chegar à terra no caule da planta. Ela é realizada na cultura do tomateiro de crescimento determinado, junto com a primeira adubação. Então, geralmente são utilizados implementos adubadores sucadores, né, onde aplica o adubo e aí o implemento ele chega à terra, né, próximo ao caule da planta e incorpora esse adubo. As plantas de tomate, quando se faz a amontoa, elas emitem raízes adventícias, então aumenta o sistema radicular quando se realiza a amontoa. Já para tomate de crescimento indeterminado, nem sempre a gente faz a amontoa, porque como não dá, né, essas plantas vão ser tutoradas, tem estruturas de tutoramento, às vezes é feito dentro de casa de vegetação, nós não temos um equipamento apropriado para se fazer a amontoa nessas condições. Então, por isso, demanda de ser feito a amontoa manual. Então, por isso que está esse ponto de interrogação, porque em boa parte dos casos não é feito a amontoa, dada a dificuldade de se fazer, de se ter um equipamento próprio para isso.
Com relação à irrigação, né, a cultura do tomate é uma cultura irrigada, tem que ser uma cultura irrigada, né, e que demanda grandes quantidades de água. Então, por exemplo, aqui nós temos a necessidade de água durante o desenvolvimento do tomateiro, né? Nós podemos observar aí que durante a semeadura e emergência, a necessidade de 3 a 4 milímetros por dia, da emergência até o início da floração de 4 a 6, da floração até a maturação dos frutos de 5 a 7, então é uma lâmina alta diária, e durante a maturação e colheita de 3 a 5 milímetros por dia. Então é uma cultura que demanda grandes quantidades de água. E aí a irrigação ela pode ser feita tanto por gotejamento quanto por aspersão. Então aqui nós temos um exemplo de um sistema de irrigação por aspersão na cultura do tomateiro com pivô central, né? Minas Gerais e Centro-Oeste tem grandes áreas, pivôs centrais gigantescos com cultivo de tomate. E aqui uma irrigação por gotejamento que geralmente é feita para dentro de casas de vegetação ou em cultivos com tomate destinado para a mesa.